Olá pessoal, boa noite. Deixa eu colocar o fone um pouco mais próximo. Hoje estou trazendo mais um item para a minha coleção. Como vocês podem ver, é uma Pokémon Gold. Coloquei na parte superior aqui também para ajudar a visualização dela, tá? O nome completo é Pokémon Gold Version, tá? O nome em português fica Pokémon Ouro, mas não é o nome que eu considero correto para o português. Pokémon Gold é muito mais atrativo, né? Conforme já é de se esperar, né? O ano de lançamento foi 1999 no Japão, tá? Ela já é bem antiguinha, tá? Então é por isso que também eu tô colocando ela na minha coleção. Foi 2000 nos Estados Unidos e 2001 na Europa, tá? O desenvolvedora foi a Game Freak, a publicadora foi a própria Nintendo. A edição do meu item não fica muito clara, mas ela provavelmente tá entre as primeiras, tá? Eu comprei bem no lançamento. A geração do Pokémon é a segunda geração, tá? É a geração onde não acrescenta só os 150 iniciais, como os outros 150 também. A região que se passa o jogo é a de Johto e também tem um pouco em Kanto, tá? Esse cartucho dourado aqui não é só bonito, tá? Ele representa a chegada da segunda geração do Pokémon, a região de Johto. Novos monstros, né? Mostra novos Pokémon, ciclo de dia e noite, né? Breeding, né? Pokémon Shiny e uma das viradas mais marcantes da franquia, tá? E tirando também a questão de horário, né? Ele também tem a questão de relógio dentro do próprio jogo, tá? Se o Pokémon Yellow era nostálgica do anime e da geração, Pokémon Gold é o momento que a franquia mostrou que podia crescer muito além de Kanto, tá? Ela foi realmente uma fita de Game Boy muito marcante. Eu acho que eu joguei muito mais do que a própria Pokémon Yellow, apesar de ter jogado muitas duas Pokémons, tá? E muitas pessoas gostam muito mais da Gold do que as próprias versões originais, como a Blue, a Red, entre outras das iniciais, como a Yellow, tá? 5 motivos que eu sempre coloco aqui para eu colocar ela como uma relíquia da minha coleção, tá? A entrada da segunda geração, né? Então, além dos 150 Pokémons iniciais, também tem os novos, acho que é mais 100, acho que fica 251 ou 252, porque tem o Celebi. Então, tem uma nova gama, né, de Pokémons novos nessa coleção. Esse jogo apresentou Johto e mostrou que Pokémon não ia ficar preso aos os iniciais 151 Pokémons, tá? O cartucho dourado é icônico, né? Realmente ele dá um impacto maior, né? Na época de ele ser mais douradinho, né? Só de bater o olho nesse cartucho você já sabe que é Pokémon Gold, né? A cor do cartucho faz parte da identidade do item, né? Então ele tem essa identidade, né, do próprio item, tá? Trouxe a mecânica que viraram padrão, né? Como dia e noite, né, do relógio, que realmente virou um padrão, né, da, da, das coleções, né, da questão de Pokémon, né, todos daqui pra frente tem a questão de dia e noite, até por causa que tem a necessidade devido aos Pokémons de noturnos, né, os Pokémons noturnos, né, é a continuação direta da Game Boy clássica, né, ele ainda tem aquela alma do Game Boy, mas já parece mais ambicioso que Red, Blue e Yellow, né. Tem um dos finais mais lendários da franquia. Depois de terminar o jogo, ainda tem a entrega da Kanto para a época. Isso era absurdo, realmente. Você expandia muito a o jogo, né? Então você, além de você ter conseguido finalizar o jogo utilizando a, a Johto, né? Você ainda tem a Kanto para explorar, né? Aí 10 fatos, né, que eu posso colocar. É o jogo da segunda geração. Pokémon Gold faz parte da segunda geração, junto com Pokémon Silver, depois Crystal, tá? A região principal é Johto, que nem eu comentei. Ele começa em Johto e depois vai para a própria Kanto, tá? O rival não é o mesmo de Kanto, né? Ele já é outra vertente, tá? A aventura começa em Johto, uma região nova, com a cidade de ginásios e pokémons inéditos, né? Então ele tem toda essa mecânica, né, de trazer essa... Opa, perdão.
trazer esses novos pokémons, e posteriormente ele consegue trazer os próprios pokémons de canto, tá? O professor da vez é o Elmi, não é o próprio professor Carvalho, já é outra atividade de mestre Pokémon, tá? Os iniciais são Chikorita, Cyndaquil e Totodile, tá? Então mudou bastante a questão do inicial Charmander, Bulbasauro e Squirtle, tá? Esse trio marcou muita gente, planta, fogo e água, mas agora com cara de nova geração, né? Então ele demonstra essa nova geração que também abre novas discussões de quem é o mais interessante, como Charmander, Charmander, Squirtle e Bulbasaur, né? Os lendários principal é o Ho-Oh, né? Nesse aqui, como vocês podem ver, ele é o Ho-Oh, tá? Então não é que nem na Silver, que é a Lugia, né? E se eu não me engano, a Crystal é o Suicune. Agora eu não lembro de cor, tá? O jogo tem relógio interno, né? Então Pokémon Gold usa relógio interno. Então o mundo muda conforme o horário e dia da semana, que muda aquela mecânica que eu comentei do jogo, né? Que você à noite tem os Pokémons noturnos, né? E tem eventos que modificam conforme o horário também, tá? Alguns Pokémon só aparecem em certo horário, que exatamente eu comentei, né? Isso fazia o jogo parecer vivo. Tinha Pokémon que só aparecia de manhã e de tarde, ou os Pokémons que é à noite, né? A bateria interna é essencial, né? Então realmente aqui ele coloca que para esse item ser um pouco mais questão de colecionável, né? Ser um pouco mais raro, né? É a questão da bateria interna dele, né? Se ele continua salvando, se ele continua realizando as mecânicas de uma fita de Game Boy, tá? 10 curiosidades para a live, né? Vamos colocar 10 curiosidades. O Shiny Pokémon ficou famoso aqui, então realmente é uma das coisas que ele coloca aqui, mas eu não tenho certeza se não existia Shiny na geração anterior. Isso eu não tenho certeza. Foi nessa geração que muita gente teve o primeiro contato com o Pokémon Shiny, principalmente por causa do Gyarados Vermelho. Realmente, acho que já na metade do jogo aparece o Gyarados Vermelho, né? Ele, diga-se de passagem, foi meu Pokémon favorito na Gold. Ele e o Snorlax. Eu sempre gostei muito do Snorlax em todos os Pokémons, independentemente de se era a Gold ou a Yellow ou a Blue. Não tenho distinção referente à versão para isso. O jogo tem duas regiões, né, que nem eu já comentei, a Johto e a Kanto. O ovo virou uma mecânica importante, realmente tem a questão do breeding, né? Que nem eu comentei. Dessa vez você tinha a fazendinha, né? Que você sempre colocava o Pokémon lá e você tinha às vezes que eles cruzassem, né? Então normalmente o pessoal, para ter os Pokémons, às vezes ele pegava e colocava o Dito lá para fazer o cruzamento, porque o Dito não tem sexo definido e ele pode cruzar com qualquer Pokémon. A felicidade do Pokémon ganhou mais peso, né? Então realmente você tinha uma mecânica nessa nova versão, que é referente à felicidade dos Pokémons, tá? Então eles tinham ataques que às vezes não funcionavam e outros que funcionavam conforme a felicidade dele. O Pokégear era quase um celular dentro do jogo, realmente você tinha lá o Pokégear, ele tinha mapa, rádio, telefone, relógio. Para a época isso era muito legal, realmente muito bacana. E tirando que ele também funcionava com telefone, que lá você podia pegar os telefones dos NPCs, né? E até às vezes eles chamavam para batalhar novamente. O rádio tinha utilidade real, não era só enfeite, o rádio podia influenciar eventos e até acordar o Snorlax. Então, realmente, se eu não me engano, a Pokéfloat, ela fica dentro do rádio do jogo. O jogo tem eventos por dia da semana, em certos dias personagens e eventos apareciam em lugares específicos. Isso incentivava, né, a voltar o jogo, né, para você conseguir ir naquele horário fazer aquele evento. As Apricorns viraram Pokéballs especiais, né? Você coleta Apricorns e levava para o Kurt fabricar Pokéballs diferentes. Eu achava isso legal, mas eu não usei muito essa mecânica. Alguns Pokémons antigos ganharam evolução, né? Pokémon Zubat, Chansey, Onix, Scyther ganharam novas possibilidades de evolução também, né? A trilha sonora... Eita, minha câmera caiu. Pera aí, gente. Minha câmera caiu. Voltei. Sentiu a saudade? Vamos lá. Então, alguns Pokémons antigos ganharam evolução. A trilha sonora tem identidade própria. Realmente era muito legal a trilha sonora do joguinho.
10 passagens importantes do jogo, né? Escolha inicial no laboratório. O primeiro grande Pokémon, primeiro grande momento é você escolher entre a Chikorita, Cyndaquil e o Totodile, né? E essa escolha define o começo da sua jornada, né? Então você realmente iniciava somente quando depois que você conseguia fazer essa parte da mecânica, tá? Encontrar o rival pela primeira vez, o rival aparece com um clima estranho, quase como se alguém que está sempre escondendo algo, né? Então realmente ele é diferente do. Eu esqueci qual que é o nome do rival na primeira geração, mas é diferente dele. Tá? Receber o ovo misterioso, né? O ovo mostra que essa geração queria trazer algo novo. O Pokémon não era só capturados, também podiam nascer. Que, se eu não me engano, o ovo inicial que você pega do Togepi, né? Então logo eles te dão o Togepi logo no começo do jogo. Enfim, tá o primeiro ginásio. O primeiro ginásio já te coloca oficialmente na jornada de Johto. Libertar os Slowpokes em Azaleia, né, que é logo no começo do jogo você já tem essa versão, né, que essa parte mostra a equipe Rocket ainda causando problemas depois da derrota em Kanto, né, então depois da derrota eles vão para Johto para conseguir se restabelecer, né. Chegar em Goldenrood, né, Goldenrood é uma das cidades mais marcantes do jogo, tá, com rádio, loja grandes e ginásio difícil. O ginásio lá, se eu não me engano, tem uma Milk Tank, e ela é muito chata porque ela se cura. Nossa, é um caos pra matar ela. Batalhar contra o Whitney, né? Quem jogou sabe, o Milk Tank do Whitney virou trauma de muita gente. Realmente, você tinha que ter um Pokémon até que bem razoável pra lutar lá. Encontrar o Gyarados Vermelho, que eu já comentei ali em cima. Entrar em Kanto depois da liga. Depois que você finaliza a liga, você tem a possibilidade de ir pra Kanto, né? E enfrentar o Red, que é o protagonista da primeira geração, tá? Ele fica no MT Silver, né? 10 mistérios do jogo, né? A bateria do cartucho ainda está viva, o save antigo ainda existe, eu não testei essas mecânicas. Quem era o antigo treinador desse cartucho? O cartucho usado carrega a história, alguém treinou, realmente aqui mostra todo o contexto, né? Esse cartucho já viu o Gyarados Vermelho capturado, já o rival é só rebelde ou até uma história, blá 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 blá, tá. 10 frases que eu encontrei aqui que são legais para trazer aqui para nós, né? Esse cartucho dourado abriu as portas da Johto. Pokémon Gold não foi continuação, foi expansão do mundo, né? Pokémon, quando você acha que o jogo acabou, ele te entrega Kanto, né? O Gyarados Vermelho fez muita gente descobrir o que era um Pokémon Shy. Esse jogo transformou o tempo em mecânica. Johto não aparece só uma região, parece uma lenda jogável. O encontro com o Red é silêncio, nostalgia e desafio. Realmente, quando você fala, ele não fala nada, ele só começa um duelo com você. Esse cartucho carrega save, bateria e memória afetiva. Relíquia não é só o que vale caro, né? É o que é sobrevivível à infância, né? Que realmente são coisas que a gente também tem que levar como relíquia, né? Pokémon Gold é a prova de que uma continuação pode virar clássico. E por enquanto é isso. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais algumas coisas. Aqui é legal que eu fiz também um roteirinho aqui de como é o jogo. Um pouco da história, um pouco mais consolidado, um pouco menos minimizado, mas vou tentar trazer para entanto o pessoal se interessar mais, às vezes até pegar o jogo para jogar futuramente, tá? Então vamos lá. Tudo começa em New Bark, né? Quando o jovem treinador recebe seu primeiro Pokémon do Professor Elm e parte para explorar a região de Johto, que seriam os 3 iniciais. Logo no início, ele encontra um rival misterioso e agressivo que rouba um Pokémon e passa a cruzar seu caminho durante a jornada. Então, realmente, depois que você encontra pela primeira vez, ele continua aparecendo inúmeras vezes ali durante a aventura. Enquanto as insígnias dos ginásios, os treinadores descobrem cidades, cavernas, florestas e lendas antigas espalhadas por Johto. Realmente o jogo ele tem uma grande quantidade de mistérios não de lendas, né? Como os próprios lendários, os cachorros lendários, o pássaro lendário, que no caso é o Ho-Ho. Também tem os Unons, também tem várias coisas que envoltam essa questão.
A equipe Rocket volta a causar problemas, né? Então tentando se reorganizar, né? Depois da derrota que sofreu na primeira geração. Então eles voltam nessa geração com uma nova figura, né? Para tentar restabelecer a questão da equipe Rocket. Durante a aventura, o jogador conhece novas mecânicas, como os ovos pokémons, felicidade, dia e noite, rádio, telefonia e eventos por horário. Tirando o breeding, que também é a questão dos ovos, tá? Um dos momentos mais marcantes acontece no Lago da Fúria, né, quando aparece o famoso Gyarados Vermelho, um dos primeiros contatos de muita gente com o Pokémon Shiny. Isso eu vou considerar que é meu também, nunca tinha visto um Pokémon Shiny. Na verdade, posso ter até me deparado antes com o Pokémon Shiny, mas eu não levei em consideração que fosse um próprio Pokémon Shiny. A lenda de Ho-Oh ganha força em Pokémon Gold, né, conectando o cartucho dourado à torre de Eucrutec e aos mistérios antigos de Johto. Depois de vencer os líderes de ginásio e enfrentar a Liga Pokémon, o jogo surpreende ao liberar uma segunda região inteira, que é a Kanto, né? Então realmente você se reaventura dentro de Kanto. Em Kanto, o jogador revisita as cidades clássicas da primeira geração e percebe que Gold não é só uma continuação, é uma expansão do mundo Pokémon. E no final da jornada, o treinador sobe ao Emmett Silver e encontra Red, o protagonista lendário da primeira geração, em uma das batalhas mais icônicas da história dos games. Então, esse é meu novo item de coleção. Vou colocar ele entre as minhas relíquias. Logo eu espero terminar os 10 primeiros itens das minhas coleções, para eu conseguir trazer para vocês aqui uma live mais estendida com todos os itens que eu já adquiri. Tá? Tenho mais itens, é lógico, para fazer novas lives, né? E eu espero que todos apareçam novamente e estejam presentes aí para umas novas lives, tá? Ótima noite, pessoal. Obrigado aí pela atenção.